Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa Masterclass de Enneagrama Sistêmico. Hoje vamos falar sobre esse tema no trabalho, né? Então, como engajar pessoas, reter talentos no ambiente de trabalho, como usar o Enneagrama dentro no ambiente de trabalho. A gente vai ver aí várias nuances. É um assunto que eu amo, né? Então, quem já me conhece sabe o quanto que eu amo Enneagrama. Eu vou contar um pouquinho disso aqui para vocês. Para a gente começar a aquecer já essa noite de hoje aqui, eu vou pedir para vocês comentarem aqui para mim no chat. Quem já conhece Enneagrama, comenta aqui. Você já sabe o seu tipo, diz ali no chat qual é o seu tipo. Se você já conhece o seu subtipo, instinto dominante, enfim, o que você souber, comenta aqui comigo no chat, só para eu saber aí o nível de conhecimento de vocês no Enneagrama. E para a gente começar aquecendo essa noite de hoje aqui, eu vou colocar uma música e percebam dessa música o que que isso pode trazer aí de notícias para você em relação ao seu movimento de autoconhecimento, de mergulho em si mesmo. Então, bora lá. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade, mirando madrugada. Acertei o fim da tarde, tentando me atentar, me distraí de mim. Preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim pra dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade. Mirando madrugada, acertei o fim da tarde, tentando me atentar, Me distraí de mim. preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim pra dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Muito bem, como é que chega essa música aí para vocês? O que que ela traz de notícias, de mensagens nessa noite de hoje, aqui, 26 de agosto? Como é que vocês chegam aí? Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Comenta aqui se você já conhece Eneagrama, qual é o seu tipo, o seu instinto dominante, seu subtipo, o que você
souber, comente aqui no chat e comenta como é que chega essa música aí para você. A Lu está comentando aqui um bálsamo. Estou na fase da lagarta que está se transformando em borboleta. Então, olha só, né? É bem a transformação, é bem uma metamorfose mesmo, a letra dessa música. E eu acho que ela traz tantos pontos que remetem para mim na perspectiva do Enneagrama, né? Então, é tão interessante. E eu, como uma tipo 3 aqui nessa. Estão vendo a foto desse camaleão aí no fundo? Prazer, Patrícia, sou eu. Então, eu me reconheço muito nesse. Eu percebi muito quando eu comecei a estudar o Enneagrama, essa característica de ser uma camaleoa, de me adaptar. E a música fala muito disso, né? De tanto me adaptar, já não sei que cor eu tenho, de tanto me negar, me desapareci. Alguém já passou por isso aqui, de se adequar tanto a um meio, a uma situação, às expectativas dos outros, ou a sua família, enfim, alguém ou a algo que acabou se perdendo de si mesmo? Alguém já passou por situações parecidas com essa? De tanto me adaptar, perdi a minha identidade. Olha que forte isso. E isso tem muita relação com esse aprendizado que o Eneagrama traz. Ele me trouxe muito isso, de perceber o que era meu, o que era do outro, de que maneira eu estou me perdendo aqui para ir em direção ao outro, para me adequar. Que momentos eu me perco de mim. Então, o Eneagrama me trouxe muito essa sabedoria, essa perspectiva de reconhecer o que é meu, o que é do outro, o que são condicionamentos. Quando eu fiz o meu processo de aprendizagem com o Enneagrama, ele foi, para mim, o começo dele foi uma virada de chave. Quando eu comecei a aprender, o primeiro workshop que eu fiz, eu fiquei fascinada. Eu falei assim, meu Deus, isso aí, eu preciso levar para muita gente, eu preciso levar para o mundo esse conhecimento. E eu fiquei tão encantada com isso que naquele mesmo workshop, como eu tinha muito contato com o professor, que inclusive era o Nicolai, eu falei assim, mas eu posso participar desse workshop de novo, porque eu quero aprender também como é que as pessoas se identificam, se reconhecem dentro das personalidades. E eu digo que eu sou repetente, porque eu fiz 5 vezes só o mesmo workshop inicial, né? Fora os outros retiros, imersões e muitos movimentos que eu fiz com o Enneagrama. E observar as pessoas se identificando, se reconhecendo, reconhecendo seus condicionamentos foi algo, para mim, muito interessante, muito revelador. Eu aprendo até hoje sobre isso. E a música fala sobre isso de, preciso dos meus vícios me despir. O estudo dos vícios, das paixões humanas, dos vícios e condicionamentos é algo muito relevante, faz parte do estudo das personalidades através do Enneagrama. Então, essa descoberta, essa revelação de quem nós somos, é algo que é o convite que o Enneagrama faz aqui para a gente se aprofundar em nós mesmos. Então, eu convido vocês a estarem comigo nessa noite, nessas revelações aí sobre mais uma camada, mais um processo de autoconhecimento e descoberta profunda. E aí, nesse caminho, né, antes de conhecer o Enneagrama, eu trabalhava numa empresa que a gente passou por um processo através de uma consultoria de identificação de perfis de personalidade. E a consultoria que fez esse trabalho nessa empresa, ela usou o MBTI. Só que alguém conhece aqui o MBTI? Comentem aqui comigo. Só que esse processo de consultoria, ele teve um viés, e aí o que era para ser um caminho
para ajudar as pessoas a se conectarem, a trabalhar melhor em equipe, a exercer melhor a liderança, foi um caminho de muito rótulo. E aquilo foi um processo meio traumático para mim, porque eu sofri um assédio moral ali, porque fiquei com um carimbo na testa do meu perfil ali do MBTI. E eu falei, gente, será que é isso, né? Mapeamento de perfil comportamental, mapeamento de, é, é dessa forma? É para rotular as pessoas? Eu não quero que seja assim. Isso foi muito prejudicial para mim, esse processo dentro da empresa, que virou mesmo um carimbo e um rótulo e não serviu muito para o caminho de evolução. E, e desde essa época eu vinha buscando recursos, conhecimentos, ferramentas para contribuir para as pessoas, para que as pessoas se conhecessem mais. E eu fui estudar muito comecei muito nessa jornada de autoconhecimento, buscando esse processo de primeiro me conhecer e depois ajudar o outro, melhorar as comunicações, melhorar o relacionamento. Eu era líder de equipe, eu queria melhorar tanto a minha relação com a equipe, como o desenvolvimento das pessoas, o feedback. E um dia, o meu marido chegou em casa falando de um tal de enneagrama, né? E eu falei, nossa, o que que é esse negócio? E fui entender, ler, ver como é que era. Eu achei incrível. E desde esse workshop que eu participei ali pela primeira vez, tudo que eu venho estudando, eu mergulhei muito profundo mesmo nesse assunto, estudo até hoje, e vejo que como eu passei por essa situação traumática, com um dos estudos das personalidades humanas, dos comportamentos, eu reconheci no Enneagrama um caminho para não rotular, e sim para a gente descobrir aspectos da nossa personalidade, da nossa motivação e ir além, evoluir. E é desse lugar que eu apresento para vocês o Enneagrama, com esse cuidado. E aí não é a questão do conhecimento em si, mas sim a forma com que é usado esse conhecimento. E isso serve para tudo. Serve para DISC, MBTI, Enneagrama, enfim, qualquer tipo de mapeamento, estudo de perfis, qualquer conhecimento que a gente vá usar para autodescoberta, para autoconsciência, a gente precisa ter esse cuidado para não sair rotulando pessoas ou limitar as pessoas, porque eu acho que sempre o objetivo aqui é expandir, é evoluir e nunca encaixar ou enquadrar as pessoas ou colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né? Então, esse respeito que eu tenho aí, e quem já é meu aluno sabe, né, o respeito que eu tenho com essa sabedoria. Inclusive, essa caixinha que está aí, alguém tem a caixinha aqui do Enneagrama? Deixa eu mostrar para vocês, para quem ainda não conhece. Esse box, a Leonara tem, eu sei que algumas pessoas têm, Thaís também tem. Então, esse box aqui foi um dos primeiros que eu escrevi, né? Tem todos esses aí publicados. E foi bem quando eu saí acho que dos primeiros workshops, a Thaís mostrando lá também, que legal. Quando eu saí desses primeiros workshops, eu era líder de equipe e eu queria levar esse conhecimento para todo mundo, né? Então, virei a louca do Enneagrama. Eu falei assim, mas de que maneira eu posso levar isso de uma forma fácil, leve, lúdica? E aí que surgiu esse box, né, com o objetivo de facilitar a autoidentificação de um dos 9 tipos de personalidade. Então, o objetivo desse box é esse. E depois, num caminho de aprofundamento, né, tempos depois, surgiu aí em parceria com a Cristi, né, que eu honro muito aí a nossa união, a nossa jornada aqui juntas, nasceu o Alquimia Integral, né, junto, que é esse livro aqui, junto com o Oráculo das 9 Dimensões, que é um aprofundamento também do Enneagrama, considerando os 9 aspectos da personalidade, junto também com os 9 níveis de consciência. Então,
É um estudo aí já bem avançado, bem profundo, a partir também do Enneagrama. Então, várias formas, vários recursos aqui para a gente se aprofundar nessa sabedoria. Então, hoje, o que que nós vamos ver aqui? E foi um desafio para mim condensar esse assunto aqui e ser breve nessa masterclass, porque por mim eu fico aqui, ó, fico horas, vocês sabem, né? Eu vou perder aqui, eu ficar umas 5, 10 horas falando de Enneagrama, mas para ser bem objetiva, bem breve aqui com vocês, hoje a gente vai falar aqui sobre os principais desafios na gestão de pessoas, porque a nossa conversa aqui é sobre esse ambiente de trabalho, né? Como usar esse conhecimento na liderança, na gestão de pessoas. Vou apresentar o Enneagrama aqui, as suas aplicações práticas. Então, mesmo quem já conhece vai ver algo bem diferente aqui, bem inédito essa aula aqui para vocês. Vamos falar sobre estado de flow na perspectiva da psicologia positiva. Então, muito interessante. Vamos fazer uma grande alquimia aqui entre esses dois assuntos e ver de que maneira e como as pessoas se desengajam e como elas se engajam no ambiente de trabalho, que esse é o nosso principal objetivo dessa noite. Então, bora? Podemos começar? Estão animados para a gente falar desse assunto aqui hoje? Muito bem. Então, comenta aqui comigo qual é o seu principal desafio, maior desafio na gestão de pessoas. Então, seja você, se você não é líder ou não tem equipe, como é que é o seu desafio ali no relacionamento com as pessoas? Se você é líder, né, empresário, líder, como é que qual é o ponto aí mais desafiador para você hoje? A Nara está dizendo as pessoas, né? Só um problema, né? Uma questão, coisa pouca, só o problema são as pessoas. Ai, adorei. Se não fossem as pessoas, né, nosso relacionamento seria incrível, né? Muito bom. A Lu, compreender como cada pessoa funciona. Opa, então estamos no lugar certo aqui. O Enneagrama nos ajuda muito nisso. Quem mais? Vai comentando aqui comigo. Eu trouxe aqui para vocês algumas pesquisas aqui falando sobre os principais desafios que as pessoas no ambiente de trabalho enfrentam em relação a esse assunto, né? Isabela está comentando aqui, engajar times em meio a constantes mudanças na empresa e desenvolver liderança. Sim, isso é bem desafiador, né? E a Maria Clara, bem-vinda, Maria Clara, faz tempo que eu não te vejo também. Postura de líderes que não compram os projetos e dão espaço e importância devido às pautas de DHO e saúde. Sim, realmente está. Algumas pessoas, algumas empresas não dão foco nisso, né? E acabam tendo um super impacto nesse assunto. Então, pesquisando aqui sobre os principais desafios, o primeiro deles, o que mais tira o sono dos empresários, dos RHs e DHOs, é o problema da alta rotatividade. Eu converso com algumas empresas e muitos falam assim: olha, a gente tem problema de perder pessoas, a gente perde talentos, é difícil contratar gente boa, e quando a gente contrata, as pessoas vão embora, né? Então a gente mesmo investindo em capacitação, as pessoas acabam saindo da empresa. Então, esse é um grande desafio para as empresas, e isso acontece porque muitas vezes existe um desalinhamento, né, entre os valores pessoais e os valores da organização, existem desafios no clima organizacional, e às vezes a ausência do plano de desenvolvimento, plano de carreira, ou às vezes até foco nas pessoas. E aí, qual é o impacto disso, dessa alta rotatividade? Existe um alto custo de desligamento na recontratação e também uma perda de conhecimento interno, porque uma vez que a gente fez a capacitação toda, se a pessoa sai, eu tenho que começar tudo de novo, né? Um esforço para contratar, inclusive para capacitar essas pessoas. Então, o processo fica mais desafiador nessa gestão, porque a gente tem mais pessoas despreparadas dentro da empresa. E olha só que dado assustador, a gente tem o Brasil como a maior taxa de turnover do mundo, 56% de rotatividade. É altíssimo.
esse indicador. E isso pode custar aí até 200% do salário atual nos cargos de liderança, 80% nos cargos técnicos e 40% nos cargos operacionais do salário anual. Então, é um custo muito alto. Isso tem impacto direto na empresa. Então, esse é o principal ponto aqui que a gente precisa olhar e ver que estratégias que a gente precisa ver para minimizar isso. Segundo ponto mais desafiador é o baixo engajamento e produtividade. Porque as pessoas estão lá, estão de corpo presente, fazem, entregam o básico, mas falta, né? Falta aquele brilho dos olhos, aquela energia, aquele entusiasmo. As pessoas estão fazendo ali por fazer. E isso acontece por quê? Muitas vezes existe um despreparo da liderança, uma falta de reconhecimento, as metas às vezes estão cada vez mais altas, mais desmotivadoras, existe um excesso de burocracia das empresas, e isso faz o quê? Existe uma queda de performance, aumenta as falhas operacionais, então gera um processo improdutivo cada vez mais, as pessoas faltam, porque não tem aquele empenho, aquele entusiasmo de fazer o que elas fazem. E isso é tão crítico que o Instituto Gallup fala o seguinte, que 21% dos profissionais no mundo estão engajados. Esse índice vem caindo a cada ano. Caiu 2 pontos percentuais de um ano para outro. Então, a gente tem aí 79% das pessoas desengajadas no trabalho. É muita coisa. Então, olha o impacto disso. Isso representa aí 438 bilhões perdidos em produtividade por ano no mundo inteiro. É muito dinheiro. Então, é prejuízo na veia dentro das empresas. E o Instituto Gallup ainda fala o seguinte, ó, empresas com alto índice de engajamento têm 21% maior de mais lucratividade em relação às empresas de baixo engajamento. Então, engajamento, quando a empresa investe em engajamento, investe em desenvolvimento humano, ela aumenta a lucratividade, né? Então, eu já sabia disso, mas quem está dizendo aqui não sou eu, é o Gallup, é o Instituto Gallup. E essa é uma referência mundial, serve aí para o mundo inteiro, em várias partes do mundo. Terceiro ponto, terceiro desafio mais crítico é o adoecimento emocional, problemas com a saúde mental, problemas de burnout. E a gente está vendo aí os recordes de afastamento, né, desde 2024 para cá, a gente já vinha aumentando desde a pandemia, mas bateu recorde aí no ano passado. Então, isso acontece por quê? Excesso de demandas, porque tem essa rotatividade, a cultura tóxica, porque acontece aí por uma falta de capacitação, preparo, uma falta de suporte psicológico e uma gestão por pressão e não por desenvolvimento de competências. Esse é o ponto. A gente fica lá focando em meta e esquece que quem traz o resultado são as pessoas. A gente precisa estar bem para produzir. Então, qual é o impacto? A gente tem ali nos indicadores da empresa: volume de afastamentos, presenteísmo, aumento de processos trabalhistas, as pessoas estão afastadas ali por doença mental, queda, às vezes, da reputação da empresa. E, segundo o ISMA, 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com burnout. Então, olha que índice assustador. É o segundo país com maior índice de burnout. E isso, a OMS estima aí 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por depressão e ansiedade. E isso representa, todos esses afastamentos representam 1 trilhão ano de perdas na produtividade, com adoecimento. Então, é muito, muito grave esse cenário. Quarto ponto é a dificuldade de formar líderes preparados, né? Até a Maria Clara comentou aqui desse ponto, né? Então, a gente tem pessoas que às vezes são boas tecnicamente, mas não sabem liderar. Por quê? Porque às vezes as pessoas são contratadas por competências técnicas, mas o que falta é a soft skills, famosas soft skills, e capacitar essas pessoas, né, no desenvolvimento
humano, emocional, na inteligência emocional é algo muito importante. Então, o impacto desse despreparo emocional, dessa não capacitação desses soft skills, é uma equipe desmotivada, conflitos internos. O desafio para reter talentos, porque a maioria das pessoas pede desligamento é pelo líder e não às vezes pela empresa. Então, isso é muito crítico. E também a questão da cultura saudável. Então, e olha só que interessante essa pesquisa. Segundo a HSM, 58% dos líderes não se sentem preparados para lidar com a saúde mental das suas equipes. Então, falta o quê? Capacitação, desenvolvimento de pessoas. Eu passei por isso na minha jornada de liderança. Quando eu era operadora de telemarketing, fui promovida a líder, né? Bem, a primeira equipe foi assim, ó, tá vendo aquelas pessoas ali? Eram 40 pessoas. Tá vendo aquelas pessoas ali? Você agora, a partir de hoje, você é responsável por elas. Eu falei, tá, mas tem que fazer o quê? Vai, se vira, se vira. E eu não tive formação nenhuma, capacitação nenhuma de liderança. Foi assim, observação, erro e acerto. Né? Imagina o impacto, né? Não sei, fui líder tóxica? Fui. Depois eu aprendi a não ser, mas provavelmente no começo andei dando meus tropeços. E é muito comum isso ainda, né? Infelizmente. E por último, tem muitos mais desafios, né? Mas o que eu identifiquei aqui dos principais, gestão de conflitos e comunicação ineficiente. Quem já viveu problemas de comunicação dentro do trabalho? Né? Acho que é 100%, né? Isso aí é a coisa que mais tem, ruídos de comunicação. Então, isso acontece por quê? Porque a gente tem diferentes estilos de personalidade, falta de feedback, falta de escuta, né? Às vezes as pessoas estão falando ali, não sabem ouvir, conflitos que foram mal resolvidos, e isso impacta no clima, no desempenho, na retenção de talentos. Então, e olha que interessante esse dado. Empresas que têm uma boa comunicação interna e investem nisso, têm 47% mais retorno para os acionistas. Então, investir também em desenvolvimento da comunicação também gera lucro. Então, é muito relevante esse assunto. Então, até aqui, só uma notícia, né? Só uma notícia, mas a boa notícia é que o enneagrama sistêmico ele pode contribuir com todos esses desafios, e isso que é muito legal. E a gente vai ver aqui como, de forma prática. Não vamos ficar só na ideia, nós vamos. Eu estou afirmando isso, eu posso provar e vou provar até aqui o final dessa masterclass. E no final eu deixei o melhor para o final, inclusive, né? Então, quem ficar comigo até o final vai ver a resposta aí bem clara dessa afirmação aqui. Então, você que já conhece o Enneagrama, comenta aqui o seu tipo. Quem não comentou aqui, comenta aqui ainda qual que é o seu tipo, qual o seu subtipo, instinto dominante, enfim, o que você souber, me conta. Eu estou bem curiosa em saber aqui. Então, temos aqui Maria Clara, tipo 7, Leonardo, tipo 3, Thaís, 9 social. Parece 7, parece, né? Parece bem 7, mas é 9 social. Confunde, tem muita confusão nisso. Quem mais? Alguém mais sabe seu tipo aqui? Vanderleia está falando aqui, tipo 3, autopreservação. Isso pode ser constante e se não me priorizar. Vanderleia, 3, autopreservação. Se não cuidar aqui, pode ter burnout também, né? Mas vamos falar mais sobre isso. Bianca, tipo 1, Nara, tipo 8. Ok, então tá bem diverso aqui, né? Muito bem. Quem não conhece Enneagrama, comenta aqui também comigo no chat, só para eu ver aqui o que que eu tenho que abordar, para quem não conhece, senão se todo mundo conhecer também já vai direto ao ponto. Quando a gente fala sobre o Enneagrama, antes de tudo, existe uma afirmação do Clare Graves que fala o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser quem é. E isso é algo
importante da gente levar em conta, porque é um direito básico, fundamental. A gente poderia ter essa tranquilidade de sentir que, nossa, nós podemos ser quem nós somos, né? Em todo lugar, em todos os contextos. Será que, será que isso é simples? Deveria ser, né? Mas será que é simples ser quem você realmente é? Em qualquer lugar? Na família, no trabalho? É simples ou não é? Deveria ser, mas infelizmente não é, né? E aí a pergunta que fica aqui disso é: quem é você? Você sabe quem você é? E vê como é que chega aí para você essa pergunta: quem é você? Deixa ela ecoar e deixa vir a resposta, tirando o que você faz, tirando o que você tem, porque às vezes a gente se identifica, né? Ah, quem é você? Quando a gente pergunta, as pessoas se apresentam assim: ah, eu sou o cargo, né? Às vezes, ah, eu sou o fulano. Eu lembro quando eu trabalhei 10 anos no Itaú, né? E aí as pessoas se identificavam assim, né? Virava, a empresa virava o sobrenome, né? Ah, é o fulano do Itaú, fulano da Vivo, fulano da. Era quase o sobrenome, ou às vezes o cargo. Isso também acaba dando uma confusão mental, né? E quando a pessoa às vezes sai daquele contexto da empresa, ou daquele cargo, ou daquela empresa, ela fica meio, se sentindo meio perdida, né? E agora? Parece que perde um pouco da própria referência de identidade. Já é o sintoma de identificação com algo que é ali que não é. E esse é o ponto, muitas vezes, que as pessoas se perdem, né? Quando a gente fala em cultura organizacional, a pessoa está tão ali adaptada com o modus operandi daquela cultura, como aquele grupo de pessoas pensa, sente, age, que acaba se adequando tanto e que vira aquilo. Eu observei muito isso nesses workshops aí que eu fui repetente, eu fiquei observando só as pessoas se identificarem, que eu vi as pessoas assim, nossa, a pessoa às vezes se identificava com um tipo, mas não era ela, ela estava identificada com um exemplo que foi bem impactante para mim. Eu tenho uma amiga, e inclusive ela participou comigo do primeiro workshop que eu fui, e ela se identificou como tipo um. E no começo, e depois mergulhando no assunto, porque a gente fez isso em um retiro de alguns dias, o primeiro dia ela jurava que era um. No final do workshop, ela falou assim, caiu assim uma ficha que não foi nenhuma ficha, foi uma tampa de bueiro na cabeça dela. Ela falou assim: eu não sou um, eu sou três. Só que eu trabalho numa empresa que tem uma cultura tipo um, uma empresa japonesa. E eu me adequei tanto e trabalho. Ela trabalhava nessa empresa acho que uns 15 anos e ela virou uma tipo um, adaptada. Então se perdeu um pouco de si nesse caminho. E olha que interessante. Por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quantas vezes a gente não passa por isso, né? De se adaptar mesmo e se perder. E isso gera adoecimento. É bom se adaptar? Lógico, tem a sua vantagem, mas e se perder? Que preço a gente paga por se perder de quem nós realmente somos? Esse é a grande chave que o Eneagrama traz. Então, para saber quem você é, realmente é necessário você se despir de quem você acredita ser. Isso é muito relevante na perspectiva do Eneagrama. É sobre isso o estudo do Eneagrama. Alguém conhece DISC aqui? Já ouviu falar no DISC? DISC é famoso, né? O mapeamento de perfil comportamental. Eu não vou dizer que eu não gosto do DISC, mas eu vou fazer uma comparação. Não vamos falar mal do coleguinha, mas vamos fazer uma comparação entre o DISC e o Eneagrama. E por que que o DISC ele fornece só 10% das informações que o Eneagrama fornece, né? Então,
demonstrar isso aqui para vocês. E isso é o ponto da gente também saber usar recursos, ferramentas, sabedorias, acessos para aquilo que é o uso, o melhor uso daquele conhecimento, né? Daquela sabedoria. Quando a gente fala de DISC, a gente está falando de mapeamento de perfil comportamental. Ele tem sua utilidade? Tem. Ele é útil para as empresas? Sim. Só que a gente está falando de comportamentos, que é a nossa parte consciente, que representa 10% do que é a nossa personalidade. Quando a gente fala de estudo de personalidade, a gente leva em consideração aquilo que é consciente, que são os nossos pensamentos, nossas sensações, nossos comportamentos, e também aquilo que é inconsciente, que envolve o inconsciente individual, que envolve o inconsciente coletivo, que é o nosso caráter, as nossas memórias, os nossos traumas, nossos impulsos, nossos instintos, todos os arquétipos que estão no inconsciente e os traumas coletivos. Então, tudo isso forma o estudo da nossa personalidade, da personalidade humana. Então, ele é muito mais abrangente, né, quando a gente fala dessa definição. Então, o Enneagrama, ele fala desse estudo, ele é o estudo da personalidade. Então, vejam a profundidade que nós podemos ir aqui com esse conhecimento. E mesmo assim, olhando, mergulhando profundo na nossa personalidade, tudo isso não representa ainda quem nós somos. Porque nós ainda somos muito mais do que isso. Nós somos muito além da nossa personalidade. Tá, mas então, para que serve o Enneagrama? Se a gente é muito mais do que isso. E esse é um ponto muito importante, muito relevante aqui para nós. O Enneagrama, ele não serve como uma ferramenta de classificação, de tipificação de pessoas. Ele é, sim, ele serve sim para reconhecer os nossos padrões repetitivos e para que a gente possa sair da caixa em que a gente se encontra, da caixa dos condicionamentos, da caixa do nosso ego, para que a gente reconheça onde a gente está ali condicionado para que a gente possa sair. E quando a gente sai da caixa, é um movimento de libertação. É isso. Então, quando a gente entende esse movimento, a gente não rotula, não cai naquilo que eu passei, que foi um carimbo na minha testa. Essa é a responsabilidade, né, de usar a sabedoria da forma com que ela foi criada, com que ela foi concebida. É para isso que serve o Enneagrama. E isso se conecta muito com o que o Jung fala, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então é isso, é sobre esse movimento de individuação que também se trata o estudo das personalidades humanas, né? Então, como é que foi o caminho, né? Não vou trazer aqui a história do Enneagrama, porque isso aí é uma conversa bem longa. Inclusive, eu escrevi e fiz uma síntese com várias, né, uma linha do tempo sobre isso, com todo honrando aí todos aqueles que vieram antes nessa sabedoria. Eu escrevi sobre isso aqui no Alquimia Integral. Então, tem toda essa trajetória, né, desde de Alexandria, o Gurdjieff, até o momento atual. Então, o Enneagrama é um mapa de desenvolvimento psicoespiritual, que vai do ego até a essência. É para isso que serve essa sabedoria ancestral que vem evoluindo também ao longo do tempo. Isso que é muito interessante. E além disso, o Enneagrama ele traz essa linguagem simbólica pelo aprendizado do próprio símbolo. Então, o símbolo ele já carrega uma energia, uma potência de sabedoria. Ele é uma mandala. A mandala, o círculo fala da lei do um, ele tem uma sabedoria matemática envolvida, né? Não é à toa esse desenho. Então, a lei do um fala sobre a unidade, sobre o movimento de integração, que tudo é um, tudo é a vida é de forma absoluta, é única, né? É integrada. A lei do três fala do princípio do equilíbrio, tudo aquilo que é a criação, a força da criação, que envolve em três energias, ativa, passiva e neutralizadora. A lei do sete fala sobre o princípio da mudança, que tudo está em constante evolução e transformação. E tudo isso se transforma aí nesse símbolo matemático
que é o Eneagrama. E o Eneagrama, então, ele é um mapa da personalidade humana que descreve 9 motivações. Então, ele vai além dos comportamentos, ele fala sobre aquilo que gera o comportamento, que são as motivações. E cada uma com a sua estratégia de pensar, sentir e agir no mundo. Então, é uma jornada do ego à essência, um caminho de liberação dos nossos condicionamentos automáticos em direção à nossa natureza mais autêntica, mais essencial. Então, não é linda essa definição? Eu sou, ó, amo. E aí tem uma definição aqui que já é uma pitada aqui de junção de mais conhecimentos, que é o enneagrama sistêmico. O que que é o enneagrama sistêmico? Além das motivações, aquilo que está por trás do comportamento, juntando com a perspectiva sistêmica, a perspectiva das constelações, a gente consegue identificar os padrões invisíveis que puxam cada pessoa para fora do seu estado de flow. Então, na empresa, quando os líderes aprendem a calibrar os desafios, nível de desafio e nível de habilidade de cada um, de cada pessoa, respeitando a personalidade de cada um, o resultado é um time mais engajado e que consegue conciliar esse estado de saúde mental com alta performance sustentável. E é isso que a gente quer. A gente quer unir aqui pessoas saudáveis e que tragam resultado para o negócio. E é a partir disso que a gente tem. E é muito profundo esse conhecimento, né? Igual eu falo que enneagrama, o tipo é igual você saber só o seu signo. Se você não mergulhar profundo, fica superficial. Porque enneagrama é muito mais que isso. A gente pode considerar aí os 9 eneatipos, mais os 3 instintos dominantes, só aí a gente já tem 27 subtipos, 27 combinações de personalidade. São as paixões mais os instintos dominantes. Se a gente for considerar mais 18 opções de flechas, 18 asas, a gente tem 8.748 possibilidades. Só para a gente começar a brincadeira aqui, fora os níveis de consciência. Então, é um estudo profundo, complexo, ao mesmo tempo fascinante e revelador, porque a gente consegue reconhecer onde nós estamos nessa jornada. A gente está vivendo mais o quê? O nosso ego, a nossa essência? Estamos mais presos em condicionamentos? Estamos um caminho para liberação? Então, é todo um processo de autopercepção, de autoidentificação, mas não para a gente entrar na caixa, muito pelo contrário, para que a gente possa sair dela e ser livre para ser quem nós realmente somos. É esse o objetivo principal. Então, para a gente ver aqui como é que é o mergulho profundo que a gente pode fazer, né? A gente tem a Masterclass, que alguns aqui já conhecem, já estão inscritos. A gente vai fazer uma mentoria master de Enneagrama Sistêmico a partir do ano que vem, para a gente mergulhar fundo nisso de forma muito prática. E aí a gente vai ver o aprofundamento disso, a gente vai olhar os centros de inteligência, grupos ornerianos, a gente vai olhar as tríades de evolução, grupos harmônicos, ordem instintiva, enfim, é essa teia aí que eu coloquei, representei ela no Enneagrama Sistêmico como esse grande grupo aí de inter-relações, interconexões que trazem uma sabedoria aí muito profunda para a gente se conhecer, conhecer o outro, melhorar as relações e principalmente evoluir. Que esse é o objetivo aqui da nossa jornada, né, desse caminho juntos. E na construção do Enneagrama como um processo, né, como um mapa, que partiu dos estudos do Cláudio Naran, né, olhando na perspectiva do Enneagrama das personalidades, a junção da sabedoria do Naranjo com Ichaço, né, dois médicos psiquiatras, então veio a partir da psiquiatria e da psicanálise, o estudo, eles trouxeram olhando para Mandala e trazendo o conhecimento deles sobre a psicanálise, eles trouxeram esse mapa aqui da psique. E o mapa da psique, que essa é a base do Enneagrama, ele fala o seguinte, que
existem aí no nosso cérebro, né? Tem as nossas três partes ali cerebrais, né? Nosso cérebro instintivo, que é o sistema nosso reptiliano, a nossa parte do cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, e o cérebro intelectual, que é o nosso neocórtex. Então, nós temos ali, então, desde essa sabedoria ali mais ancestral, que tem relação com a nossa reatividade, com a nossa reação. Então, antes da gente pensar, quando vem estímulo externo, a gente já toma uma ação. Essa decisão, ela é pensada, lógica, racional? Não. É corporal. Essa ação, essa reatividade corporal, ela se manifesta no reptiliano. E é aí que estão os nossos instintos. E a gente reage a partir do quê? Do medo. O medo que está no campo inconsciente. É isso que o Enneagrama chamou de instinto. E o padre Domingos, que é um estudioso bem profundo do Enneagrama aqui no Brasil, ele é um padre da Igreja Católica, português, mas mora no Brasil, e ele fala assim que o instinto são os nossos ancestrais soprando estratégia de sobrevivência nos nossos ouvidos. Olha que lindo isso. Ele fala que é essa proteção, esse mecanismo de proteção à vida. É aquilo que preserva a vida. Esses são os nossos instintos. E cada um de nós tem um que é dominante, o instinto de autopreservação sexual social. Isso chega antes. Por quê? Porque está no reptiliano. Primeiro eu vou sentir no corpo e reagir. Depois é que vem para o límbico e depois vai para o neocórtex. Então, o instinto está nessa camada reptiliana. Quando a gente fala de vícios mentais e emocionais, que são as paixões e fixações no Enneagrama, a gente está falando sim desse campo aí emocional inferior e mental inferior, que são as paixões, está ligado a essas questões aí do emocional, mas ainda vinculado no ego. Já as fixações mentais está ligado aos nossos sabotadores. Tudo isso são estratégias ainda para lidar com a realidade como ela é, que foi o processo da formação do nosso ego. Quando a gente entende isso e transcende, a gente vai sim acessar estados do centro emocional superior e mental superior, que são o quê? As nossas virtudes e a nossa essência. Então, o caminho para isso, quando a gente entende os níveis de consciência, a gente consegue sim usar ter uma referência e um mapa para que a gente possa evoluir nesse caminho do ego para a essência. E a partir desse mapa da psique, essa foi a base do estudo do Enneagrama, né? É todo mundo que estuda Enneagrama sabe dessa profundidade? Não. Tem muita gente que usa ainda, né? Fala que usa Enneagrama, mas usa como um mapeamento de perfil. Por isso que eu tenho cuidado de apresentar isso para vocês, porque é muito mais profundo do que isso. E tem vários elementos que envolvem esse assunto. E aí, quando a gente cruza todo esse conhecimento das personalidades com os níveis de consciência, a gente percebe que, inclusive, esse foi uma grande contribuição minha e da Cristi quando a gente escreveu aqui o Alquimia Integral. A gente fez essa relação com o estudo da espiral dinâmica, a dinâmica da espiral, que fala sobre essas estratégias de cada um dos níveis de consciência. Então, aspectos não saudáveis estão ligados ao ego, aspectos medianos estão ligados aí a essa transição ali entre o ego para o self, que é essa zona de expansão, até a gente chegar nos aspectos saudáveis, que é o nosso self, que é a zona de infinitas possibilidades. A maioria da população, segundo o estudo do Clare Graves, está nas dimensões ali do ego, ainda, ainda em aspectos muito ligados aos medos inconscientes, aos traumas, aos processos de condicionamento. Então, quando a gente entende cada um dos níveis, mais a nossa personalidade, a gente consegue sim ter um caminho de desenvolvimento, um caminho de referência para a gente se policiar, se vigiar e falar assim, opa, aqui eu estou operando aonde? Eu estou no ego. Eu estou ali
no nível 3 de consciência, não saudável. O que que eu preciso fazer aqui para melhorar? Quando a gente vai cuidando disso e buscando intencionalmente essa evolução, tudo melhora. A nossa relação com a gente, a relação com o outro, o entendimento do mundo, o entendimento por que que o outro está se comportando daquela forma, a gente sai das respostas reativas lá do reptiliano e passa a ter uma forma mais ampliada de pensar, que é a manifestação mesmo da nossa consciência, cada vez mais. Então, é isso que a gente começa a perceber a partir desse olhar, desse estudo, né? E a pergunta aqui, que hoje nós vamos responder, o objetivo aqui da nossa conversa é responder essa pergunta, né? Enfim, olhando para tudo isso, para toda essa complexidade que é a personalidade humana, olhando para o nosso caminho de desenvolvimento, olhando para como nós podemos ser também pessoas que desenvolvem mais outras pessoas, ajudam no caminho de evolução e desenvolvimento das pessoas. Como que eu posso aumentar o engajamento e a retenção de talentos através do Enneagrama? Então, essa foi a pergunta que eu procurei responder aqui na nossa Masterclass, juntando tudo isso. E aí eu chamei 2 experts, especialistas, para me ajudar nesse assunto aqui. Convoquei aqui o Cláudio Naranjo, a partir do estudo das personalidades, né, do Enneagrama das personalidades. Então, ele é um dos precursores dessa sabedoria no mundo, né? Inclusive, ele é que trouxe a perspectiva dos 27 subtipos, né, considerando o aspecto dos tipos, mais a questão instintiva, né, nesse aprofundamento. Então, ele que foi o primeiro a descrever nesse aprofundamento essa relação, essas 27 estilos de personalidade. E o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o estudioso que criou a teoria do flow, que é também um dos precursores da psicologia positiva, com uma grande contribuição para nós também em relação a isso, nessa perspectiva, né, que fala muito sobre engajamento. Então, como eu sou uma alquimista, eu juntei tudo isso aqui, somei todos esses conhecimentos e a gente vai degustar aqui hoje essa junção e ver o que que ela traz para nós aí de resposta sobre esse engajamento, e vai ficar muito potente essa conversa nossa aqui. Então, para quem não conhece o processo da teoria do flow, o estado de flow, eu trouxe um videozinho aqui bem breve que faz uma introdução disso, do estudo do Mihaly, para a gente conhecer um pouquinho. Opa, tá aqui. Por que algumas pessoas gastam tanto tempo e energia fazendo coisas que podem até envolver riscos, mesmo sem receber recompensas externas? O psicólogo de origem croata Mihaly Csikszentmihalyi se perguntou isso no final dos anos 60 e pesquisou o assunto durante os 30 anos seguintes. Ele acreditava que encontrar essa resposta talvez nos ajudasse a viver a vida de um modo mais significativo e mais feliz. E assim surgiu a teoria do fluxo. Primeiro, Csikszentmihalyi estudou centenas de pessoas, como artistas, atletas e cirurgiões, que passavam muito tempo em atividades que gostavam de fazer. A partir das descrições que elas davam sobre como era a sensação de fazer o que faziam, Csikszentmihalyi desenvolveu uma teoria da experiência ótima, com base no conceito de fluxo, ou, em inglês, flow. Fluxo é o estado em que ficamos tão envolvidos numa atividade que nada mais importa. A experiência em si é tão valorizada que nos entregamos a ela mesmo a um alto preço, só pela satisfação de vivê-la. Esse estado ótimo da experiência acontece quando há ordem na consciência. Ou seja, quando a atenção de uma pessoa é direcionada para metas realistas e quando as suas habilidades estão à altura do grau de dificuldade desses desafios. A busca de uma meta traz ordem à consciência porque a pessoa precisa concentrar a atenção naquela tarefa e ignorar tudo mais. Desse modo, pensamentos, sentimentos, desejos, ações e sentidos ficam em harmonia e voltados para o mesmo objetivo. E adivinhe,
São esses momentos de dificuldade em superar um desafio que as pessoas mais gostam na vida. Por isso, quando um evento é gerador de fluxo para uma pessoa, ela deseja vivenciá-lo mesmo sem receber qualquer recompensa externa. Porque o crescimento obtido durante a experiência se torna a própria recompensa. O nome fluxo se deve ao fato de que esse é o termo usado por muitas pessoas para descrever como se sentiam durante o auge do seu desempenho. Simplesmente fui levado pelo fluxo, elas dizem. Quando isso é alcançado, quando alguém se sente no controle da própria vida, percebe que essa vida é significativa, então nada resta a desejar. As expectativas diminuem e a mente se torna indiferente às necessidades não satisfeitas. Para Csikszentmihalyi, o fenômeno do flow é um dos principais caminhos para a felicidade humana, já que do ponto de vista dessa teoria, uma boa vida tem a ver com se entregar completamente àquilo que você está realizando. Legal, gostaram? Então, Mihaly, ele falou o seguinte, ele relacionou, ele fez, a partir desse estudo aí envolvendo, né, vocês viram aí muitas pessoas que estavam ali, foi em estado de flow, né, ele identificou esse padrão, ele trouxe esse gráfico fazendo essa relação entre os desafios e as habilidades percebidas. E o estado de flow, aí olhando aí no gráfico, essa junção, ele acontece quando nós temos altos desafios e esses desafios encontram também alto nível de habilidades. Então, nesse estado, as pessoas se sentem mais engajadas, focadas, motivadas e produtivas. Então, o que é o estado de flow? É o estado de engajamento. As pessoas, quando entram em flow, estão extremamente, altamente engajadas. E qual é o oposto do flow? Olha aí no gráfico. Quando as pessoas têm baixo desafio e baixas habilidades, ela entra no estado de apatia. E apatia é o quê? Altamente desengajado. É o estado oposto. Então, esse gráfico, ele fala sobre esses 8 estados mentais considerando aí essa perspectiva de desafios e habilidades. Então, quando a gente fala de saúde mental, que tanto a gente está falando aí, está tão em alta esse ano dentro das empresas, não é uma questão aí de diminuir as metas, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre um nível de habilidades, capacidade de desenvolvimento adequados às metas que são estabelecidas. Porque a falta de metas, desafios também gera um problema. O excesso deles e também a falta. E é isso que é muito a beleza desse processo, de todo esse estudo que o Mihaly fez e que trouxe para nós. Porque isso é a prova aqui, né, nesse estudo, que é possível equilibrar a saúde mental com produtividade, quando a gente estuda isso e gerando o que? Engajamento, que é o que a gente quer. Então, olhando para isso, vamos já experimentar aqui e entender como é que nós estamos, em que quadrante nós estamos aqui nesse gráfico. Então, percebe aí, para a gente olhar aí o primeiro eixo, que é o seu nível de desafio, e responde a essa pergunta aí, anota aí, desafio, e responde essa pergunta, ó, numa escala de 1 a 10, o quanto as suas tarefas atuais desafiam as suas habilidades? Você sente que está constantemente aprendendo e sendo desafiado no trabalho? Então, dá uma nota aí para o seu nível de desafio hoje, né, no trabalho que você realiza. Dá uma nota aí de 1 a 10. E no eixo 2, que é o nível de habilidade, em uma escala de 1 a 10, também o quanto você se sente competente e preparada para lidar com as suas atividades atuais. Você sente que tem as habilidades necessárias para superar os desafios e entregar com excelência? Então, qual é o seu nível de habilidade? Anota aí também de 1 a 10.
Então, autoavaliação. Como é que tá aí? Anotaram? Conseguiram estabelecer aí? Uma nota de desafio, uma nota de habilidade? Então, se você deu uma nota aí de 1 a 3, o nível é baixo. Se deu uma nota de 4 a 6, é médio, e uma nota de 7 a 10 é alto. Então, agora você vai cruzar aí, então, baixo lá do, né, vê aí nos quadrantes, né? Então, primeiro quadrante baixo, médio, e depois o último quadrante é alto. E vê aí em que posição do gráfico você está. Quem quiser comentar aqui, comenta comigo aí, como é que achou aí, em que estado está hoje no trabalho. Quem quiser comentar, lógico, para vocês se identificarem. E é legal que esse exercício vale você, né, você enquanto líder, enquanto profissional, você faz essa autoavaliação e você pode também pedir para que a sua equipe faça essa avaliação, começa a perceber também como é que está o estado de flow da sua equipe. Em que quadrante está? E a maioria da minha equipe está em que estado? E isso é legal para a gente começar a olhar aqui, onde nós estamos e o que que a gente precisa fazer para entrar no estado de flow. Isso é muito interessante, tanto como observação, como também observação aí você como líder da sua equipe. E aí, então, se você identificou que está no estado ali de desafio baixo e habilidade baixa, você está no estado de apatia. E apatia é o quê? É a desmotivação, é o estado de desengajamento total. Então, se você está nesse quadrante, você está desengajado. Desafio baixo e habilidades médias, você está no tédio, está faltando estímulo, né? Tem muita rotina. Se você está no estado de relaxamento, é o desafio baixo, mas habilidades altas. Relaxamento é a famosa zona de conforto. Então, o que está faltando? Mais estímulos, mais desafios para você. Se você está em desafio médio e habilidade alta, você está no estado de controle, ou seja, você tem domínio técnico, mas ainda precisa de mais desafios para entrar no estado de flow. Se você tem desafio médio e habilidades baixas, você está no estado de preocupação. Começa a surgir aí o estado de estresse. É o começo do estresse. E aí, quando ele avança, né, tem um aumento de desafios, mas habilidades são baixas, né? E muitas vezes essas habilidades aí falta a capacitação, os soft skills, né? O desenvolvimento interno gera o quê? Ansiedade. Tem excesso de demandas, mas tem muita insegurança na realização dessas atividades. E isso é o que gera ansiedade, esse estado de alerta. Quando você tem desafio alto, mas habilidades médias, então ainda precisa desenvolver ali mais habilidades, você entra em estado de excitação, ou seja, você tem motivação, porque você tem desafios, mas ainda tem uma sensação de instabilidade. E por fim, no estado de flow, aí sim, estamos sentindo que somos desafiados, mas ao mesmo tempo com as habilidades, com as competências necessárias para superar esses desafios. E aí é o nosso melhor estado aqui, estado de flow, que é o estado de foco máximo, máxima energia elevada, prazer e satisfação. Aí tudo flui, as coisas ficam, mesmo que tenha, né, os desafios estão altos, não é que tá pouco aqui. Tem desafio, mas você se sente capaz de realizar e as coisas fluem na sua vida. Legal até aqui? Reconheceram aí? Se identificaram? Ó, temos alguns relaxamentos aqui, ansiedades, enfim. Comentem aí como é que vocês se reconhecem. Tá, mas e isso, o que que isso tem a ver com o enneagrama? Que eu não entendi até agora qual é a relação, qual é a mistura, qual é a alquimia que isso tem a ver com o enneagrama? Me conta, te conto já, agora.
Então, a junção aqui no enneagrama sistêmico é justamente essa, a gente usar esse conhecimento como recurso, como um mapa muito prático, aplicado, né? Aplicado no nosso dia a dia. Então, quando esse estudo do Mihaly encontra a perspectiva do enneagrama, a gente pode considerar o seguinte aqui: nós temos é, todos nós temos os três centros de inteligência, né? O pensar, o sentir e agir. Só que dependendo da nossa personalidade, um deles está mais vivo, mais presente, o que chega primeiro, a partir da nossa personalidade. Então, pessoas que têm. O que chega primeiro em geral? O centro da ação, né? Porque são pessoas do centro instintivo, tem a raiva como emoção que forma essas personalidades, do tipo 891. Então, a raiva está onde? No corpo, na parte reptiliana do cérebro. Então, ela vai primeiro agir, depois ela vai pensar, depois ela vai sentir. Primeiro ela age. E aí, o que gera desengajamento para as pessoas do centro instintivo, para o centro da ação? As pessoas do tipo 891. Para quem é do tipo 8, e aí, Nara, ó, tipo 8, vê se faz sentido aí para você. Ó, o que gera desengajamento? Quando se sente sem autonomia, sem poder de decisão, sem poder, pode reagir com frieza ou com uma revolta silenciosa. Por quê? Porque tá, tem algo segurando, parece que alguma coisa te trava. Poxa, não dá, não consegue agir, não consegue liderar, não tem autonomia. É uma frustração, então isso desengaja o tipo 8. Faz sentido isso aí? Me conta. Para o tipo 9, o que acontece? O que gera desengajamento? Quando não se sente ouvido, se sente ignorado, sem espaço para se posicionar. Porque o 9 quer o quê? A harmonia, ele quer a paz. Só que às vezes essa paz, às vezes ele fica lá deixado para um canto. Ele não se sente visto e aí ele entra na inércia e na procrastinação. Faz sentido, Thaís, que é tipo 9, faz sentido aí quando sente que ninguém está me olhando, estão me ignorando, eu não tenho voz, eu não posso me manifestar. Vai gerar desengajamento. Para quem é tipo 1, quando se sente impotente diante das falhas. Então, tá uma bagunça, tá todo mundo desorganizado, essa empresa tá uma bagunça e o um não sente oportunidade de melhorar, ele não pode corrigir, ele sente que ele ali tem que conviver com aqueles erros, ele fica possesso. Um fica possesso com um monte de falha. E quando ele não pode sinalizar a melhoria, quando ele não pode fazer algo com qualidade. Isso desengaja muito, tipo 1. Vão comentando aqui se tá encaixando aí para vocês essa junção toda. Que mais? Então, nos tipos emocionais, o que gera engajamento para os tipos emocionais? Enquanto o centro instintivo quer ir para ação e se sente desengajado quando não pode agir, os tipos emocionais sentem desengajados quando não existe conexão emocional, quando não existe vínculo, quando não existe reconhecimento, porque eles querem estabelecer esse vínculo mais próximo e ser reconhecidos. E como é que funciona isso? Para o tipo 2, quando ele se sente emocionalmente desconectado do seu time, da sua equipe, ou ele se sente desvalorizado, ou as pessoas não sentem assim ele não pode ser amigo das pessoas, ele só foca no resultado, mas esquece das relações. Se o 2 está nesse ambiente, ele perde o senso de pertencimento, ele perde a conexão, ele precisa conectar com as pessoas. Então, põe o 2 só para fazer atividade isolado, que ele não pode conversar, ele não pode falar com ninguém. Vai desengajar imediatamente. O tipo 3, não tem meta. O que você faz, ninguém está nem aí. Você não tem oportunidade de se destacar. Quando você se sente improdutivo, você se sente inútil. Isso desengaja o tipo 3, porque o tipo 3 quer o quê? Ver resultado do seu trabalho. Já o tipo 4, quando ele sente que perdeu a sua identidade, está ali na rotina, trabalho repetitivo, padrão, ele não pode se expressar, o seu lado único,
O seu lado especial não pode se diferenciar, tá todo mundo igual, todo mundo padrão. Pronto, matou o tipo 4. Ele apagou, não funciona. Faz sentido aí, gente? Lu, você sabe qual é o teu? Sabe qual é o teu tipo? Eu tinha feito, tinha dado tipo 7. Eu só fiquei em dúvida com relação à asa e à flecha. Ah, tá. Beleza. Ó, Thaís está comentando aqui, minha irmã é 2 e o marido 5. Ó, cada um num centro de inteligência, né, Thaís? Você já conhece todas as perspectivas. Muito bom. Quer comentar aqui como é que é essa junção toda aí de um 2 com 5 com um 9? Então, na verdade, eu só ia te perguntar, porque essa é a grande dúvida. Assim, quando eu vi o 7, por exemplo, eu me identifico muito. Eu já fiz vários testes. Os meus testes sempre davam 9 com 2 empatado, com 7 com diferença de um, né, de um item. Eu nunca fiz o seu, mas assim, aquele Uhum, mais o padrão mesmo. E é muito uhum, interessante, porque aí eu já fiz uma vivência, e na vivência, o que que eu queria mais, né? Eu ser reconhecido a paz. Eu vi que realmente era paz. Então, quando eu vejo isso, eu sei, né? Fui para a infância, vi que eu não era vista, e vi que tinha muito do norte. Mas quando eu vejo também a questão do desengajamento, porque eu acho que o curso que eu fiz não foi tão completo quanto o seu, e essa é a parte das rotinas monótonas, regras rígidas, ou falta de novas experiências, também me identifiquei que esse é o desafio. Era uma coisa que eu queria até te perguntar. Acho que aqui é uma coisa mais básica, mas a minha angústia com relação ao Eneagrama é isso. Quando você tem, né, você identificar, não é só o teste, né, e no meu caso, como deu, isso, por exemplo. Isso que eu queria entender um pouco também, né? Como a gente chegar de fato, ou ótimo. como que será que eu estou me identificando? Isso que eu queria, porque hoje eu vim muito nessa perspectiva. Eu falei, gente, já estudei tanto Eneagrama, até hoje eu não tenho certeza absoluta se eu sou realmente esse tipo, né? Digamos assim. E aí, o que que Ótimo você ponto. fala? Obrigada. Ótimo ponto. E aí, isso é legal que eu já esclareço alguns pontos aqui, que eu vi alguns comentários de teste, né? O que que acontece no Eneagrama? Vocês viram a complexidade, a profundidade dessa sabedoria, né? E aí, muitos dos testes, eles têm um viés, porque a gente está falando de um teste que tem já o viés do seu próprio autoobservação, da sua autoidentificação, e às vezes a lente com que você olha para você já está enviesada, com uma série de condicionamentos. E o teste, muitas vezes, a maioria dos testes foi concebida olhando para os tipos e não considera os subtipos e os instintos dominantes. E dependendo do seu instinto dominante, isso enviesa e dá muito erro de identificação. Eu já peguei muita gente com erro de identificação porque só considerou o teste. O teste, ele é uma parte, mas ele não, ele muitas vezes ele não é assertivo porque ele não leva em consideração seu instinto dominante. Então, vou dar o meu exemplo vivo aqui. Eu sou uma tipo 3 com sexual dominante e social reprimido. Como eu sou uma social reprimida na ordem instintiva, eu não sou uma tipo 3 óbvia, porque a maioria dos tipo 3, que é o que a gente vê nos testes de livros, são mais expansivos, porque entra essa questão ali de aparecer mais, do palco, do status. E eu não sou assim. Por quê? Porque o meu social é reprimido. Então, eu sou uma pessoa que sou difícil de identificar num primeiro momento por causa da minha ordem instintiva. Então, quando eu fiz o primeiro teste, não deu nada a ver com 3. E eu demorei para olhar para o 3 por causa disso. Tanto que até alguns professores falam assim, mas isso não é 9? Porque confunde por causa dessa ordem. Então, por isso que num processo aqui que a gente vai fazer junto, seja na mentoria master, como quando eu faço um assessment, quando eu uso na mentoria individual, a gente vai olhar para tudo isso, vai olhar para o instinto dominante primeiro, para depois olhar para o tipo, e aí nessa combinação a gente consegue ver exatamente, porque confunde demais. Que é o exemplo aí, Thaís, no seu caso, do 7 para o 9, como a tua ordem instintiva deve influenciar essa confusão. E aí, o que que acontece? Nesse processo comigo aqui, a gente não tem a dúvida porque a gente considera essa ordem instintiva primeiro.
E aí não tem como, olhando para isso, quando a gente entra nisso, seja num assessment individual, na mentoria, quem fez mentoria individual comigo sabe disso. A gente entra no mapa completo ali, tudo. Tipo, subtipo, essa ordem instintiva, asas, flechas, níveis de consciência, é um mapa completo, a gente olha detalhe a detalhe e consegue mapear sem erro de identificação por causa disso, porque a gente está considerando essas nuances aí, que a maioria, como olha só para o tipo, acaba enviesando essa identificação, porque eu não tenho informação suficiente ali para me reconhecer, porque falta a visão, a perspectiva dos instintos. O centro instintivo, aí no caso o que você começa, então seria raiva, medo ou tristeza? Seria nesse campo? Só para ver se eu Não, entendi. não, não. Não, O ah, tá. instinto, é que aqui não dá tempo da gente abordar isso Claro, hoje, que esse é um assunto também claro. que vai longe. Mas o instinto, a gente tem três instintos, ou autopreservação, Ah, ou sim, sim. social, ou sexual. Então, desses É, instintos, a lembrei. gente tem uma ordem. Todos nós temos os três, só que dependendo da nossa ordem, isso influencia a Entendi. identificação. É que você começa, E normalmente a pessoa isso faz o tipo e depois o instinto, né? E você começa com o Isso, instinto, seria isso? e esse é o erro Entendi. de identificação. Quando a gente olha primeiro para o instinto, para a ordem instintiva, para depois a gente olhar para o tipo, aí sim a gente consegue ver essas Entendi. diferenças. Porque e aí dando teu exemplo, um 9 social é totalmente diferente de um 9 autopreservação, de um 9 sexual. A gente já está falando aqui de 27 possibilidades. Então é muito mais profundo e também mais assertivo aí no processo de autoconhecimento, tá? Então, quem quiser saber isso, ó, já quer entender, quero mergulhar nisso, quero me aprofundar, manda lá, comenta lá no meu Instagram, lá, Paty Calazans, comenta Enneagrama, que a gente faz uma conversa sobre esse assunto. Onde eu estava, falei então do centro de inteligência ali do instintivo, o centro do agir. Falei do centro emocional, do sentir ali, dos tipos 2, 3 e 4. E por último, aqui a gente tem o centro do pensar, o centro mental, que são os tipos 5, 6 e 7. Então, para o tipo 5, como é que ele desengaja? Quando ele não tem espaço para pensar. Ah, não tá dando tempo para pensar, eles querem velocidade, querem ação e execução, não dá para ele processar as informações, porque pensar leva tempo, né? Não é imediato, não é executor. Então, se o 5 está no meio de executores, ele fica atordoado, porque o ritmo do pensar é diferente. Eu preciso elaborar, eu preciso processar, aplicar o conhecimento, aprender, entender, mergulhar, teorizar. Então, ele se sente, às vezes, drenado com demandas superficiais, banais, com gente falando de emoções. A coisa que os 5 quer sair correndo com gente falando assim, chorando as pitangas, dramatizando, falando dos dramas pessoais, dos conflitos com fulano, com ciclano. O 5 quer sair correndo disso. Por quê? Porque o 5 não está muito, ele não lê o mundo com o campo do emocional, ele lê com o campo mental, é análise, ele quer analisar o mundo. E às vezes tem, inclusive, interrompe, a gente fala que é o cabeção, né? Interrompe ali o sentir. E tem muito desafio em entrar em contato do campo das emoções. Esse é o tipo 5. Já o tipo 6, ele é o tipo do planejamento, né? Fica olhando cenários futuros. Então, o 6 ele desengaja quando tem muita insegurança, porque o que ele mais quer é pensar em possibilidades futuras para se sentir mais seguro. Então, ambientes com insegurança psicológica vai desengajar. Falta de apoio, falta de papéis claros, definição ali de papéis e responsabilidades. Ele começa a duvidar do ambiente, da empresa, do líder, e isso gera desengajamento quando ele se sente inseguro nesse contexto. Vai desengajar imediatamente. Já o tipo 7 é aquele que quer experimentar coisas novas, diferentes. Ele é uma pessoa naturalmente inovadora, então, quando entra em rotina muito monótona, regras muito rígidas, aqui não tem espaço para inovar, tem que fazer sempre a mesma coisa, vai desengajar, que é sempre mais do mesmo. Ele quer o quê? Ele quer estar lá na frente. Então,
Quem é do pensar está um passo à frente, né? Ele quer estar com a mente no futuro. Então, tudo que fica ali muito preso no passado vai gerar desengajamento. Assim como o emocional está mais ali nas relações, no passado, e o centro do agir está ali, presente, é papum, execução. Então, quando a gente percebe também esses aspectos diferentes, fica mais fácil, tanto para a gente se relacionar com a gente mesmo, como a gente se relacionar com o outro, entender que cada um tem uma necessidade específica. Então, não dá para a gente tratar, e olha como é rico essa combinação, né? Olha que riqueza a gente tem quando a gente estuda, vê os estados de flow com esse refinamento do estudo das personalidades. A gente consegue ver os níveis onde cada um, a partir das suas necessidades, desengaja e como cada um engaja, né? Isso é lindo, esse é um estudo maravilhoso. E aí, o que que é? O que que gera engajamento, né, para os tipos instintivos, aqui o centro da ação? Para o tipo 9, ele sente altamente engajado quando ele tem participação, ele é visto, ele é importante para aquele grupo. Ele sente que pode colaborar para a harmonia do grupo. É um lugar que não tem tanto conflito, sim, as pessoas estão mais em harmonia, querem ser parte de um grupo, ele sente que tem voz e tem valor para aquele grupo. Para o tipo 8, o 8 engaja quando ele pode liderar, quando pode assumir a responsabilidade, quando tem autonomia e pode causar impacto direto e visível, é concreto, né? Força da ação, da liderança. Faz sentido aí, Nara? Conta para mim aí se eu tô na página certa aqui. No tipo 1, o que que engaja o tipo 1? Quando dá um problema para o tipo 1 resolver. Ele fica feliz da vida, porque vai ser difícil, ele vai se sentir desafiado, porque ele vai resolver aquela questão. E onde ele pode elevar os padrões de qualidade e fazer entregas com excelência. Então, faz de qualquer jeito aí só para entregar. Um abomina, mas, não, faz com excelência, vê o que pode ser melhorado. Então, áreas de melhoria contínua, áreas de qualidade, um adora, ama. Já no centro emocional, os tipos 2, 3 e 4, o que que gera autoengajamento? Sempre conexão e reconhecimento. Então, para o tipo 2, quando pode ajudar a equipe, quando pode apoiar as pessoas, se sentir útil, se sentir amado pelas pessoas. Ele é reconhecido e amado pela turma, pela equipe, pelo líder, pela empresa. Ele está ali super engajado. O 3, quando tem metas desafiadoras, quando recebe o feedback, se está no caminho certo, se está batendo as metas, se está trazendo resultado para a empresa. E quando tem a visibilidade do impacto dos seus resultados para o negócio. Isso é o que gera, motiva e engaja o tipo 3. Já no tipo 4, é quando ele tem espaço para criar, transformar algo único a sua identidade, diferenciar algo, um produto, um serviço. Então, o caminho de diferenciação, de singularidade, é o caminho que o tipo 4 gera altíssimo engajamento. Já no centro mental, né, os tipos 5, 6 e 7, o que que gera altíssimo engajamento? É o caminho aí dessa perspectiva futura, desse pensamento lógico, tem que ter lógica as coisas, né? Então, as coisas têm lógica, tem um caminho, tem espaço para pensar, tem espaço para planejar. No tipo 5, quando o 5 se sente desafiado intelectualmente, quando tem tempo para se aprofundar naquele conhecimento, naquela base teórica, analisar os números, analisar as informações e tem liberdade para pensar. E não é qualquer pensamento, é pensamento teórico, profundo, com qualidade ali intelectual. Já o tipo 6, quando tem um ambiente que tem clareza, tem estrutura clara, ele sente que tem um ambiente de confiança, onde ele pode, sim, planejar, pensar em cenários futuros, mas contribuir também com a equipe, contribuir através da sua lealdade, do seu comprometimento e da sua colaboração. O 6 é extremamente fiel, mas ele tem que ter esse espaço, também sentir que esse é um lugar seguro. Então, segurança psicológica no tipo 6 é fundamental aqui.
Passei todos, não. Tipo 7, o tipo 7, o que que gera altíssimo engajamento? Tem que ser um ambiente de inovação, né? Tem que ter novidade, tem que ter liberdade criativa, os desafios têm que ser empolgantes e com potencial de inovação e expansão. Então, é sempre pensar em novas possibilidades, uma possibilidade de evolução, de crescimento, trazer coisas novas, pesquisar o mercado, ver o que tem lá fora, novos métodos, novos processos, novas conexões. Isso é o que gera altíssimo engajamento para o tipo 7. Fez sentido para vocês isso aqui, gente? O que que vocês acharam aí desse? Ficou potente aqui? O nosso enneagrama sistêmico? Todo mundo já chegou num caminho de flow aqui? Vocês se identificaram com isso? Faz sentido? A Maria Clara comentou aqui: sou excelente implementadora e investigadora, planejo, personalizo planos de ação, mas não gosto de seguir a mesma coisa no mesmo local. Qual que é o teu tipo, Maria Clara? Deixa eu ver aqui, que eu já não lembro. 7, isso. Seguir a mesma coisa sempre, no mesmo local, rotina, desengaja, né? Então tem que ter novidade. Muito bom. Dá para aplicar, então? Ficou prático para vocês? Dá para aplicar no dia a dia? Faz sentido? Então, olhando, olha que interessante, né? Quando a gente olha isso na equipe, a gente consegue perceber o clima organizacional a partir dos 8 estados de mentais, né? Então, a gente vê lá uma equipe que está apática. Então, quando a gente cruzar, fazer toda essa análise da equipe, percebe? Coloca a equipe nos quadrantes, olha como isso melhora aí o desenvolvimento, a gestão de pessoas. A gente pode fazer essa análise e perceber, nossa, é minha equipe, eu percebi aqui que a maioria está apática, num desengajamento profundo. O que que eu tenho que fazer? Fazer plano de desenvolvimento individual, porque tem problemas de desafio, tem problemas de capacitação, desenvolvimento de habilidades. Então, preciso acompanhar cada um individualmente para evoluir, para ver se realmente ali tem espaço, inclusive, aquela pessoa quer ficar ali ou já tá ali esperando, contando os dias para sair daquela empresa. Às vezes acontece isso, desengajamento, porque ela já não se reconhece, já não se vê ali naquele contexto. A equipe está no tédio, o que que eu tenho que fazer? Tá faltando brilho, eu tenho que redesenhar papéis, ver as rotinas, tem propósito, tem sentido essa rotina? Vamos olhar para isso. A equipe está em relaxamento, tem satisfação, mas não vê crescimento. Ela domina, ali tem a competência técnica, mas está faltando desafio. Então, precisa quê? De novos projetos, novos desafios, senso de propósito. É isso que precisa para melhorar esse nível. Na preocupação, as pessoas estão na insegurança, estão dispersas, precisa um feedback positivo, mais encorajamento, mais clareza. Quem está no controle precisa de estar na rotina previsível, tá com boas entregas, mas precisa o quê? Novos aprendizados, novas responsabilidades. E quem está na ansiedade, está no estresse, está com medo de errar, então precisa o quê? Capacitar, acolher emocionalmente, de repente quebrar metas em desafios menores, porque está com alto nível de desafio, então com capacitação e com a gente fatiando aqui menores desafios, pronto, a gente resolveu, a pessoa fica mais, ela se sente que as coisas estão fluindo mais. Então, veja, não se trata de menos metas, que às vezes a pessoa fala, ah, sobrecarga é menos meta. Não, a gente precisa ver essa equação, onde a gente precisa trabalhar cada ponto. Na excitação, a pessoa está quase ali no flow, está no caminho do flow. Então, o que que a gente precisa? Pôr estrutura e ver o que que precisa ali para chegar num nível ótimo, né? Falta pouco, está chegando lá. E no flow, chegou no flow, agora não preciso fazer nada. Não, muito pelo contrário, porque ela está engajada, está fluindo, mas ela precisa ver, sempre manter os desafios em equilíbrio com as competências. É algo que sempre precisa olhar. Senão, uma pessoa altamente engajada pode cair de estado rapidamente. Então, isso é tema para olhar para conversas com equipe, para feedbacks, para desenvolvimento,
para entrar em todo o planejamento ali do DHO, todo o planejamento do RH, desenvolvimento de pessoas, capacitação da liderança, precisa estar no radar esse assunto das empresas. Quando a gente coloca isso no radar, sim, a gente consegue equilibrar muito, né, a alta performance com saúde mental, sem acabar com as pessoas, sem empifar as pessoas, adoecer as pessoas, que é isso que a gente quer. Então, trazendo aqui para cá, para esse contexto aqui, o lema dos como promotores do bem-estar e saúde mental, né, alguns estão aqui que são parte dessa formação, não existe alta performance sem saúde mental. Então, quando a gente coloca isso em prática, o enneagrama sistêmico, todo esse conhecimento aplicado de forma prática, a gente consegue sim reconhecer e provar que é possível sim a gente caminhar de mãos dadas, saúde mental com alta performance, com produtividade. É possível, é viável, é concreto e a gente pode fazer isso acontecer, sem adoecer. Então, que a gente possa juntos aqui, cada vez mais, trabalhar para isso e fazer empresas, lugares mais saudáveis, mais humanos, mais sustentáveis, com resultado. Então, para quem quiser aprofundar aí no Enneagrama, né? Então, alguns de vocês têm o box, esse é o primeiro passo, né? Para o processo de autoidentificação do Enneagrama, um dos recursos que eu uso bastante em dinâmicas, em grupos, em conversas, tá? Para a gente usar de várias maneiras esse material. Outro material também super rico, que é um aprofundamento, né? Um outro passo aí bem aprofundado, é a Alquimia Integral, que é esse livro aqui. Tem muita coisa, ele é bem profundo, ele é um material de consulta mesmo. A gente criou tanta coisa nesse negócio. Começou o livro, virou o oráculo, né, para a gente usar ali nas dinâmicas, seja em processos terapêuticos, em processos de empresa, e foi tanta coisa que a gente estudou, eu e a Cris, que isso virou uma certificação, né? Alguns de vocês aqui já participaram, e fica aí a recomendação, quem quiser saber mais, conhecer dessa certificação de mentores da consciência, manda um alquimia lá para mim, que eu conto mais para você os detalhes. O que mais? Tem muita coisa, né? Enneagrama tem muitos caminhos. Então, também tem uma mentoria de Enneagrama Master, né? Enneagrama Sistêmico, que vai começar ano que vem. Então, quem quiser participar, também comenta a mentoria comigo lá no Instagram, que a gente tem já uma lista de espera. Vai ser para o ano que vem, mas é um aprofundamento, assim, nessa linha do que a gente viu hoje, de forma prática, aplicada, para que a gente possa aplicar primeiro em nós, para a gente aprofundar o nosso processo de autoconhecimento, depois nas relações e depois nos contextos também de empresas, dinâmicas na liderança, no desenvolvimento de equipes, mas é tudo enneagrama sistêmico na prática, né? Não é só na teoria, a gente põe a mão na massa mesmo, vai ser muito legal. E também, para quem quiser vivenciar essa experiência e sentir o campo das constelações, o campo sistêmico do Eneagrama, que é algo assim que quando eu vivi, aquilo virou muitas chaves para mim. Eu vivi isso num retiro que eu fiz com o Nicolai e com o Urânio, que são referências do Eneagrama no Brasil hoje, acho que no Brasil, no mundo, né? Os dois são professores incríveis que eu tive a honra de começar os meus estudos com eles, e a gente fez um exercício na mandala do Eneagrama, com o Eneagrama no tapete, né? Sentindo o campo das personalidades, constelando as personalidades. E eu vou ter a honra de conduzir essa experiência com quem estiver presente na imersão sistêmica, na viagem do templo interior. Então vai ser, olha, eu nem não sei o que vai acontecer. Eu sei que vai ser transformador e incrível. Estou muito curiosa para ver o que nós vamos viver lá. Vai ser muito, muito legal. Então, vai acontecer de 24 a 26 de outubro, em Campinas, São Paulo. Quem tiver a oportunidade, vão, porque no presencial, na mandala, é forte, é potente e vai ser uma experiência muito transformadora. Então, quem quiser saber mais, comenta a imersão comigo lá no Instagram, eu vou te contar tudo e mais um pouco. Então, são esses os caminhos, tem muita coisa aí. Espero que eu tenha provocado vocês hoje a
querer se aprofundar, conhecer um pouco mais e espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha paixão por esse assunto. Eu vou para sentir, né? Que eu adoro esse tema. Que bom, espero que sim. Então, fica o convite para você mergulhar aí junto comigo e entrar mais nesse assunto, porque vale muito a pena. E conheça a si mesmo, porque vale a pena esse caminho, né, de mergulho para que a gente possa cada vez mais ser quem nós realmente somos. É para isso que nós estamos aqui, né, para evoluir enquanto humanidade, e esse é uma sabedoria que nos ajuda muito nisso. Então, agradeço demais a presença de vocês. Uma ótima noite a todos. Então, quem quiser saber mais um pouco, o que quiser saber sobre Enneagrama, só me mandar uma mensagem lá que a gente conversa mais sobre esse assunto. Então, beijo para vocês, boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.